Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda, sou advogada previdenciarista, vou deixar aqui meus contatos e o tema de hoje é como contribuir ao INSS. Para quem já me segue no Instagram, essa semana eu fiz um post então com um passo a passo para começar a contribuir ao INSS. O primeiro passo é verificar se tu tem o teu número do PIS. Esse número do PIS, ele tá na tua carteira de trabalho, então se tu tem esse documento, tu já consegue cadastrar e efetuar então o pagamento da guia. O segundo passo é escolher qual tipo de contribuição, que é o tema de hoje. O próximo passo, então, é preencher o carnezinho, né, a guia, então, conforme os teus dados, conforme o tipo que tu escolheu de contribuição e, por fim, efetuar o pagamento. O pagamento para os contribuintes individuais e facultativos é no dia 15 do mês seguinte da prestação de serviço. Ou seja, se eu prestei serviço, né, um serviço remunerado no mês de fevereiro, a minha contribuição referente a fevereiro tem que ser paga até dia 15 de março. Um ponto importante, tu não precisa mais adquirir então aquele carnê laranjinha conhecido por todos, porque tem como emitir pela internet. Vou deixar o link aqui embaixo, mas saiba uma coisa muito importante. Guarde todos os boletos emitidos, todas essas guias emitidas, assim como o comprovante. É importante guardar todos esses documentos, porque lá na frente, quando tu te aposentar, ou então tu solicitar um benefício previdenciário, se der qualquer problema, tu tem todos esses documentos guardados e assim uma garantia. E bom, vou emitir então a guia no site ou comprei um carnê, né, em qualquer casa lotérica ou tabacaria. E como eu vou preencher? Qual o plano, qual o código, qual modalidade, por onde eu começo? E bom, importante vocês saberem que caso vocês sejam empregados, vocês já estão contribuindo ao INSS, né? Consta ali no teu contra-cheque descontado, a própria empresa tem a obrigação de efetuar esse pagamento. Tu tá livre dessa responsabilidade. Agora, se tu for autônomo, desempregado, estudante, dono do lar ou qualquer situação que não seja empregado CLT, tu tem o compromisso então de efetuar esse pagamento ao INSS. E a gente vai começar então com os autônomos, tá? Que eles são, o nome correto a ser falado é contribuinte individual. Contribuinte individual, o INSS vai te denominar assim a partir de agora. Então, para o contribuinte individual, existem dois planos, tá? O plano normal e o plano simplificado. Então, o plano normal é o mais conhecido, que tu paga 20% do valor auferido. Então, se tu recebeu nesse mês R$2.000, tu vai pagar 20% de R$2.000. Mas se tu quer pagar sobre o mínimo, né, já digo que isso não é o correto. Tu tem que pagar 20% do valor que tu auferiu naquele mês prestando o serviço remunerado. Mas, enfim, tu tem que pagar 20% do salário, seja o salário mínimo ou o salário maior, tá? Esse plano eu vou trazer detalhes, assim como os outros, logo em seguida, quando eu falar dos códigos. O plano simplificado, então, ao contrário, ele tem, como o nome já diz, um valor simplificado menor, que tu vai pagar, então, 11% do salário mínimo. Esse plano, por ser simplificado, tu não vai pagar 11% do valor que tu receber, mas sim um valor de 11% do salário mínimo apenas. Tem esse limite. Então, quando tu te aposentar lá na frente, vai chegar somente ao salário mínimo, tá bom? E temos também a MEI. A MEI, o microempreendedor individual, se tu tem cadastrado, CNPJ, tudo certinho, tu vai pagar 5% do salário mínimo. Mas não, tu não vai emitir guia ao INSS. E sim, tu vai fazer o pagamento da DAS, que é aquela guia que o contador vai te enviar mensalmente, que tu vai pagar para regularizar toda a tua MEI, inclusive o INSS. E bom, esses planos que eu referi agora se referem então às pessoas que exerçam atividade remunerada. Para os estudantes, desempregados, donos de lares, então como é que eles podem fazer para contribuir ao INSS? Eles podem contribuir, mas de forma facultativa. O INSS só obriga você a contribuir se você tem alguma atividade remunerada. Para as pessoas então que são contribuintes facultativos, como estudantes, empregados, donos de casa, etc., eu vou passar a falar um pouquinho agora. Então, os planos para essas pessoas que não exerçam atividade remunerada, eles são bem parecidos, tá? Tem a possibilidade do plano normal, de 20%, do plano simplificado, de 11%, e tem um plano simplificado de 5% para as pessoas de baixa renda. Donos de lares, então, homem ou mulher,
que não exerçam atividade remunerada, que destinem então a sua vida ao lar e que comprovem baixa renda familiar. Eu vou trazer pontos bem específicos dessa contribuição, porque ela é bem complicadinha, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então agora vamos aos códigos, as vantagens, as desvantagens, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Eu vou tentar trazer o máximo de informações, mas sempre ressalto que eu estou disponível para qualquer dúvida aqui nos comentários. Vamos começar então pelos contribuintes individuais, aqueles que são obrigados a contribuir ao INSS. O código, então, 1007, ele traz a maior vantagem de todas. Então, tu tá coberto de todos os benefícios da Previdência, mas a desvantagem é que tem um valor mais alto, ou seja, 20% da tua renda ou 20% do salário mínimo. Também é importante trazer aqui que essa contribuição, ela raramente traz alguma pendência para ti lá na frente, dá acesso a todos os benefícios e tu pode contribuir acima de um salário mínimo. Então, tu pode contribuir até o teto da Previdência com alíquota de 20%. O código 1163, então, é do plano simplificado do contribuinte individual. A vantagem é que é um pouco mais barato, já que é uma alíquota de 11% apenas sobre um salário mínimo. E a desvantagem é que não dá acesso a todos os benefícios, porque não tem acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. E outra desvantagem é que tu não pode contribuir acima de um salário mínimo. Então, tu sempre fica nesse limite do salário mínimo para qualquer benefício que troque pela renda. Agora, os planos dos contribuintes facultativos, que são aqueles que não exercem atividade remunerada. Iniciamos, então, pelo código 1406, que é o plano normal aos contribuintes facultativos. E quem entra aqui, então? Estudantes, desempregados, pessoas, então, que não estejam trabalhando, enfim, licenciados, qualquer pessoa que queira, então, contribuir ao INSS, mas não é obrigado. Então, a vantagem do código 1406 é que é o plano normal, portanto, tu vai pagar o 20% do salário mínimo ou do seu outro salário que tu queira contribuir, ou seja, ultrapassa o salário mínimo sempre que tu quiser. E a desvantagem é o custo, porque como é 20% da renda, é um valor mais elevado. E o plano, então, simplificado do contribuinte facultativo é o código 1473. A vantagem é o custo, porque como a gente está falando de uma alíquota simplificada, diminui então o teu pagamento. A desvantagem é que não dá acesso à aposentadoria por tempo de contribuição e tu não pode contribuir acima de um salário mínimo. Já o código 1929 é para aqueles facultativos de baixa renda. Muito cuidado ao contribuir. Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma alíquota de 5%. Então, todo mundo vai querer contribuir com essa alíquota, porque a gente está falando de uma taxa bem baixa, porém tem alguns requisitos para ser cumprido, tá bom? A vantagem, como eu já falei, é porque é muito econômico, e a desvantagem, então, é que não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição também. O INSS ele tem que validar as tuas comprovações. Por quê? Porque ele vai analisar se realmente tu é uma pessoa que destina a tua vida ao lar, se a renda familiar, então, ela é até 2 salários mínimos, se tu tá cadastrado, então, no cadastro único, e importante dizer aqui, tu tem que se cadastrar no cadastro único antes de efetuar a contribuição, tá bom? Senão tu corre risco, então, de perder essas contribuições. E se o INSS, então, não validar a tua contribuição como baixa renda, tu vai ter que complementar, tá? E isso vai trazer um custo lá na hora de solicitar teu benefício. Complementar, que eu digo, dos 5% até os 20%, ou dos 5% até os 11%, essa diferença com correção. E por fim, a MEI, então. Microempreendedor individual, se tu tá registrado com CNPJ, pagando tudo certinho, aquela taxinha de 50 e poucos reais no mês, tu tá, então, assegurado pelo INSS. E o que não tá assegurado, então, qual benefício não entra para ti? Aposentadoria por tempo de contribuição apenas. A vantagem é o custo. É uma guia muito barata que te traz diversos benefícios. Então é muito importante. Se tu tem alguma atividade remunerada, que tu se enquadra então no rol de MEI, faça o seu registro, fique regularizado e contribua, paga certinho as tuas guias que tu vai estar assegurado pela Previdência Social. E agora, para finalizar de verdade, é importante mencionar aqui para vocês que eu trouxe alguns códigos, tá? Existem mais outros, uma lista imensa de códigos que tu tem que verificar, então, qual é a tua condição, quais são as tuas
Qual é a tua situação para ver qual é o melhor código, qual é a melhor modalidade, qual é o melhor plano. Então, é importante buscar informação na hora de fazer a contribuição ao INSS ou um auxílio profissional para vocês conseguirem, então, fazer isso da melhor forma possível, porque uma guia preenchida errada traz muita dor de cabeça, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, eu peço por gentileza que vocês deixem então uma curtida ou indique esse vídeo para aquele amigo que precisa contribuir e não sabe por onde começar, ou até mesmo para aqueles meus colegas de profissão que tenham dúvida como orientar os seus clientes. Eu repito de novo que eu estou à disposição de vocês, seja aqui no YouTube ou nas redes sociais.